Olá, amigos, aloha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta nova transmissão do nosso intensivão da quinta dimensão, que começa hoje, nessa semana maravilhosa, semana de fevereiro, a primeira, que começou já ontem com o dia de Iemanjá e que hoje começa com Urano andando direto dentro do signo de Touro, avançando, levando a gente a atividades, a movimento, a transformação. E se você está aqui comigo agora, eu agradeço a sua paciência. Estamos começando 20 horas e 20 minutos aqui. Tive um problema aqui de transmissão, não sabia se a transmissão estava realmente acontecendo, como acontece muito aqui no canal, e depois eu percebi que ela estava funcionando, mas não tem problema, deixei lá uma mensaginha e você seguiu essas migalhas de pão no caminho. Então, muito obrigada pela sua presença, compreensão, e é assim, cheio de surpresas, que este ano de 2026 começa. Eu sou Cristina Pinho, e esta versão 4.0 de Intensivão da Quinta Dimensão é uma oportunidade de nós começarmos este ano com a energia de consciência elevada. Entendermos, percebermos, experimentarmos no nosso corpo o que significa essa quinta dimensão e superiores. A quinta dimensão, ela é um estado de consciência, ela é uma frequência vibratória alta e ela representa o nosso estado consciencial de alinhamento e unidade com a fonte. Ela é o primeiro passo em um caminho de retorno à casa, de retorno à nossa origem, de retorno à nossa verdade, que nós somos Deus em ação. Nós somos a força que comanda a nossa realidade, mesmo que não tenhamos esta consciência neste momento em que vivemos. Todo o trabalho nosso neste momento é de colocarmos estes óculos libertadores do que é a experiência, a visão, a percepção, o olhar da quinta dimensão, de olharmos a vida a partir do olhar de Deus, a partir do olhar de co-criadores conscientes na nossa realidade. Alexandre, não atrasou, eu estava esperando você chegar. É assim que se fala, exatamente. Deus em ação, percebe? Você já está na vibração, hein, Alê? Então, o que acontece? Este ano a gente está com uma aceleração maior, já nesse início de janeiro, né, começando agora fevereiro, todo este ano tem uma tendência a levar-nos a encontrarmos a nossa verdade maior. O objetivo do intensivão e dessas aulas, todo o meu trabalho, basicamente, aqui na internet e aqui pelo YouTube, é, neste momento preciso, de fortalecer as bases desta visão, desta percepção, deste olhar, para que a gente passe por essas situações de turbulência, essas situações
de terceira dimensão, que estão se desmanchando cada vez mais, cada dia mais, aos nossos olhos, de forma a sentirmos segurança no caminho. Porque a experiência maior deste ano tem a ver com a nossa calma, a nossa tranquilidade, o nosso sistema nervoso equilibrado, tranquilo, para sustentar as novas frequências que chegam agora a cavalo, verdadeiramente com o ano do cavalo de fogo, começando no dia 17, levando-nos, cada um de nós, a experiências cada vez mais intensas. Então, são oportunidades, digamos assim, da gente experienciar essa dinâmica de uma forma verdadeira, incorporada na nossa experiência diária. Bora lá? Então, a primeira coisa é dar uma descrição da importância da quinta dimensão no nosso dia. Por que eu preciso me preocupar em quinta dimensão? Acabei de dar um argumento bom, que é passar com maior tranquilidade por esses momentos, por essa experiência do ano de 2026, que é transformadora, e trazer a consciência do poder interior como o poder que realmente cocria a nossa realidade, não no sentido apenas conceitual, mas no sentido real, no sentido da experiência que a gente vive a cada dia. A quinta dimensão e superiores, elas têm um espectro mais sutil para a nossa percepção. Então, uma das coisas importantes é perceber que o que nós estamos habituados a viver no nosso dia a dia, muitas vezes é uma programação automática que a gente vive e que representa um modo sobrevivência. Muita gente já está confortável até nesse modo sobrevivência, né, se sentindo bem financeiramente, afetivamente, socialmente, porém, estes tempos que estamos vivendo, notadamente no último ano e neste ano, especialmente a partir do ano de 2020, que foi o ano que chegou junto com o vírus, o que acontece? Temos vivido experiências de ruptura, experiências fora do normal, experiências que rompem ou que intensificam a terceira dimensão, o poder material. Então, são experiências que temos vivido ou que mostram o lado negativo, o lado de frequência mais baixa da terceira dimensão. Então, vem de uma forma a criar uma ruptura na nossa tranquilidade ou normalidade. E, por outro lado, temos sido levados a experienciar rupturas também na nossa experiência interna. Então, essas situações de crise emocional, de crise interna e de crise no mundo, elas são negativas, mas são positivas. Por quê? Porque algo precisava acontecer para tirar da grande parte da humanidade que não recebeu os sinais de necessidade de uma
busca por valores além da matéria, valores como sensibilidade, coerência, segurança emocional, razão, valores nobres, entre outros. Então, esses valores que fazem parte de uma visão mais elevada da vida, podemos chamá-la de uma visão mais espiritualizada da vida, é algo que uma pequena parte da humanidade, neste momento, estava pronta a aceitar, a perceber e a endossar, a valorizar no seu dia a dia. Mas é uma ínfima parte. Para que o maior número possível de pessoas possam fazer essa transição para um nível de consciência maior, era preciso um chacoalho, era preciso uma quebra de paradigma, de visão, de percepção, de que está tudo bem, de que a normalidade de vermos e nos acostumarmos com maldade, com desonestidade, com a dor, com o sofrimento, com a doença, faziam parte de um mundo normal, essa normalidade precisava ser quebrada. Por isso estamos vivendo esses tempos tumultuosos. E é assim, de alguma forma, que, através dessas rupturas, sobre rupturas, dessas agitações e confrontos, que muitos, quando olham apenas no olhar da terceira dimensão, entendem como dor, como sofrimento, como tragédia. Isso é a experiência necessária para ampliarmos a nossa visão para além da vida material. Percebe? Faz sentido? Boa noite, Soraya, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Para a gente ampliar numa larga escala global a consciência de que nós somos não apenas um ser material que segue a vida como nascer, crescer, se educar, casar, eventualmente amar, procriar e depois morrer, né? Não precisa ser nesse tempo cronológico tão curto que eu disse, mas tendo essas fases como o normal da vida, é uma visão muito pequena e muito pobre do ponto de vista da nossa alma, que é Deus em ação, experienciando a nossa vida. Então, este momento em que estamos saindo desta visão limitada de terceira dimensão para a visão amplificada da unidade da quinta dimensão e superiores, a quinta dimensão é como eu vou dizer, a quinta dimensão é a passagem entre a dualidade e a unidade. Quinta, sexta, sétima dimensões e superiores, elas já fazem parte de um ponto de vista onde sentimos e sabemos que somos Deus em ação. E é a partir daí que nós crescemos, que nós evoluímos, percebe? Então, nós temos uma visão limitada que está precisando, ou precisou, ou ainda vive esta turbulência, e que está aos poucos
numa velocidade intensa, mas como eu disse, necessária, atingindo níveis importantes de consciência, mesmo que neste momento atravesse esses vales difíceis e turbulentos. A terceira dimensão, quarta dimensão e quinta dimensões são níveis de consciência. E por mais que nós entendamos que isso aqui é o meu corpo, que é físico, que é real, concreto, que a realidade material é concreta, é uma ilusão. E é uma ilusão tão expressiva, tão contínua por milhares, eventualmente milhões, mas com certeza milhares e milhares e milhares, talvez centenas de milhares de anos, sob durante a qual nós temos vivido sob uma programação intensa de limitação, que essa normalidade, que é uma ilusão, parece para cada um de nós muito maior do que a verdade, de que somos seres espirituais tendo uma experiência limitada na matéria, num corpo. Então, o que nós vemos neste momento é limitação na nossa terceira dimensão, buscando, através de todas as experiências que nos têm forjado nestes últimos 5 a 6 anos, uma amplitude na quarta dimensão. E o que é a quarta dimensão? É essa dimensão onde nós temos a consciência das leis espirituais, onde temos a percepção de um mundo além da matéria, um mundo onde contamos com espíritos, onde contamos com pensamentos e emoções, no meio do caminho entre forma e entre energia. Então, é o que chamamos da forma pensamento e da forma emocional, em que este meio do caminho, ele é um pouco o desenho, o croquis da terceira dimensão. E aqui, o mestre é o pensamento. Então, nós estamos nesta fase, percebendo e sentindo que o nosso pensamento é muito mais forte, muito mais, como dizer, ele é muito mais real do que a matéria. Como assim? Nós estamos aprendendo e percebendo que ele pode mudar o nosso meio ambiente, a nossa percepção do que vivemos, quando mudamos o nosso pensamento ou a nossa mentalidade. O que significa isso? Significa que se você está com um bom humor, uma boa visão da vida, uma boa mentalidade, com pensamentos legais, seus óculos, a sua visão da sua experiência é positiva. Porém, se você está passando pela mesma experiência, pegue uma pessoa que está passando pela mesma experiência que você, mas ela está emocionalmente frágil, ela está num dia de mau humor, ela está com medo, ela está insegura, aquela mesma experiência lhe parece horrível, lhe parece desagradável.
Então, estamos cada vez mais percebendo o quanto a nossa visão, a nossa mentalidade, nossos óculos de percepção do que vivemos podem derrubar ou podem elevar a mesma experiência. Este é o momento, é a fase que estamos vivendo. Na quinta dimensão, nós estamos observando essa nossa experiência de quarta e de terceira dimensões com compaixão, com um olhar de compreensão e de compaixão, pois entendemos que nós mesmos, quando passamos por experiências de quarta ou de terceira dimensão, e nos iludimos, né, nos identificamos com essas formas, portanto, nós sofremos, é uma fase do processo, percebe? E a quinta dimensão consegue olhar para tudo isso e estar em paz com cada fase do processo. Então, a quinta dimensão é algo que todos nós temos dentro de nós, pois ela é a fonte do que nós experienciamos aqui. E o que estamos fazendo neste momento é deixando de nos identificar com a experiência da terceira dimensão. Estamos aprendendo na quarta dimensão a também observarmos melhor os nossos pensamentos que dirigem a nossa experiência de terceira e quarta dimensão, e conseguimos entrar na quinta dimensão tranquilos, conseguimos voltar a este estado de consciência, a esta frequência vibratória, tranquilos, percebe? Até aqui tudo bem, né? Eu vou acompanhar também aqui pelo celular. Para aqui. Para aqui, para aqui, para aqui. Isto. Vamos ver aqui. Então, uma água. Isto. Aonde estamos aqui vamos ver. Aqui. Sim. Perfeito. Perfeito, perfeito. Então, tudo, absolutamente tudo o que existe é consciência, é informação e é energia. Dentro dessas formas, na terceira dimensão, é consciência, é informação e é energia, mas numa frequência mais lenta. Então, por isso, nós podemos contar o tempo como passado, presente e futuro. Por isso, nós podemos contar a nossa experiência através do tempo. Aconteceu isso ontem, hoje está assim, amanhã será de tal forma. Por isso, nós podemos tocar as coisas e colocar as coisas ou fazer as coisas uma depois da outra. É a dinâmica de uma frequência mais lenta que permite que o que um dia eu sonhei, pensei, desejei, se manifeste na minha frente e eu possa observar, experimentar e, eventualmente, transformar esta experiência quando ela
é desagradável numa experiência melhor, ou quando ela não é desagradável, ela é uma experiência agradável que eu possa saboreá-la. Porém, quando eu me rendo à experiência na terceira dimensão, eu esqueço que eu sou Deus em ação, percebe? Eu tanto fico feliz quando eu estou em momentos felizes, como eu posso ficar triste, arrasada, quando as coisas estão se passando, acontecem de uma forma negativa. Para a alma, quinta dimensão, absolutamente tudo é experiência. Percebe? Absolutamente tudo. Então, tudo está colaborando, tudo, absolutamente tudo, para a minha evolução. Ok, terceira dimensão e quinta dimensão para a gente comparar, porque a quarta é justamente esse momento onde a gente está caminhando, né? Voltamos um pouco para a terceira, aprendemos a controlar melhor os nossos pensamentos, a nossa emoção, então vamos sentindo, absorvendo um pouco do que é estarmos na consciência da quinta dimensão. A quarta dimensão ela é mais rápida, mais ágil, como eu disse, a gente percebe essa mudança de pensamento mudando a nossa experiência daquela realidade. E na quinta dimensão, ela é o fluxo. Na quinta dimensão, nós estamos experienciando, nós estamos vivendo aquela realidade, aquela experiência, nós estamos em completa aceitação da experiência, seja feliz ou triste ou negativa. Estamos seguindo pelo fluxo a jornada da vida, cada vez menos nos identificando com a terceira e quarta dimensões. Porém, chegar na quinta dimensão é um processo. Então, nós não estamos, como eu disse outro dia, quando eu estiver na quinta dimensão, eu não vou estar aqui dando aula, eu vou estar dançando, eu vou estar cantando, eu vou estar curtindo, percebe? Porque eu estarei vivenciando esse fluxo e a energia, o alinhamento dessa conexão, dessa identidade com a divindade, com a quinta dimensão, ela é tão forte, especialmente sem palavras, que quando falamos sobre ela, ela tem a tendência a baixar a frequência. Percebe? Porque a gente sai da experiência de unidade e a gente entra na experiência do racional, do mental, que já é a quarta dimensão. Faz sentido? É muito, muito fascinante, é muito fascinante. Então, alguns exemplos para a gente perceber o que é a quinta dimensão, como ancorar melhor essa energia e como diferenciá-la do que a gente está na terceira e quarta dimensões, principalmente a terceira. Na terceira dimensão, uma água. Na terceira dimensão, nós temos essa experiência do poder fora de nós.
tudo é mais lento, a frequência é mais baixa, então temos a percepção de que tudo que está fora de nós é diferente de nós. Quando entramos, né, quando baixamos a nossa consciência da quinta dimensão para a quarta e para a terceira, que isso aconteceu lá atrás, muito lá atrás. Quando isso aconteceu, nós percebemos a separação da fonte, a separação da divindade. Então, nós passamos a nos identificar, essa é aquela imagem ali, apenas conosco aqui, e não com a nossa origem da alma, o nosso eu superior, ou a nossa superalma. Então, esta consciência de que nós somos este corpinho aqui, é uma consciência separada da fonte. Então, essa é uma das primeiras definições. E dessa forma, nós enxergamos tudo que está fora de nós, não como um espelho, que é o que realmente é, em vários níveis distintos de consciência, mais baixos do que até a terceira dimensão, em segunda dimensão, em primeira dimensão, que são consciências de maior densidade, de maior ignorância, digamos assim. A gente pode comparar o ponto ou a reta como primeira e segunda dimensões, mas é mais profundo do que isso. E quando estamos nessa consciência de terceira dimensão, nós realmente achamos que tudo e todos que estão fora de nós são separados de nós. E é aí que acontece esse fenômeno da projeção. A gente, então, projeta fora de nós tudo que é bonito e também tudo que é feio. Percebe? Não é verdade, Soraya? Então, fora de nós, a gente enxerga o que a gente identifica como o nosso espelho verdadeiro, que são as pessoas que são da mesma tribo que nós, que têm ideias semelhantes, cor semelhante, né? Haja vista o racismo, por exemplo, é quem não reconhece uma pessoa de outra cor, de outra raça, como ele mesmo, num outro nível de consciência. Percebe? Então, o que acontece é que na terceira dimensão, juntamente com a nossa identidade de alma estar projetada fora de nós, assim o nosso poder está fora de nós. Então, o que é lindo está fora de nós, então pessoas mais inteligentes, pessoas mais bonitas, pessoas mais ricas, pessoas mais sábias, deuses, anjos, mestres, professores, qual é o nome disso? Celebridades, pessoas que admiramos, seres, entidades, elas são nós mesmos, projetados. O mesmo acontece com aquilo que a gente não suporta. Também está projetado fora de nós, mas é um espelho da nossa sombra. Enquanto estes que admiramos são espelhos da nossa luz, estes que não toleramos, que implicamos, que não gostamos, rejeitamos, etc., eles são espelhos da nossa sombra. Na quinta dimensão, nós compreendemos que somos todos um. Mesmo que estejamos experienciando, vivenciando uma história, uma persona, uma experiência única, como cada um
está vivendo uma experiência única. Quando estamos na consciência de quinta dimensão, conseguimos olhar com os olhos do amor e não do julgamento. Então, o julgamento está para a terceira dimensão, assim como o amor está para a quinta dimensão. Um pouco como uma mãe ou um pai quando olha uma criança, um filho, fazer algo errado. E ele consegue olhar e educar com amor e compaixão, entendendo que a criança ou ainda não teve a educação necessária para não incorrer em erro, ou ela, né, escorregou, digamos assim, nos seus valores, ou até na sua ignorância ainda não sabia. Então é esse o olhar da quinta dimensão para a terceira dimensão. Verdade, né, Soraya? Dentro da terceira dimensão, nós vivemos a experiência da limitação, justamente que faz parte desta separação e da ideia de que nós temos um tempo de vida e aquela vida acabando, nós morremos e aí acabou tudo. Acho que a minha asa está querendo sair aqui, que eu estou com uma coceira bem na omoplata. É ali, né, onde nascem nossas asas. É só nessa daqui, por enquanto. Vamos lá. Deus em ação, né? Tem uma hora que a gente tem que se manifestar como tal. Então, quem sabe agora, né? Dentro da nossa visão de terceira dimensão, como eu disse, a gente vive a experiência como limitação, limitação de tempo de vida, limitação de qual é a palavra? Não é transporte, de movimento, de locomoção, era o que eu estava procurando, de locomoção. Então, não dá para eu ir lá, por quê? Porque não dá tempo. Vai demorar um dia, eu precisaria estar lá amanhã, hoje, em 2 horas, etc. Então, a história do tempo, a história da cronologia, tudo isso, da distância, né? Tudo isso, o tempo e a localização, na terceira dimensão, são limitados para a gente ter essa experiência. Na quinta dimensão, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, a experiência da multidimensionalidade, e nós entramos em sintonia com uma frequência, com uma localidade, com uma distância, com uma pessoa, exatamente como a gente faz com o telefone, que a gente liga para alguém e ele faz a ligação sem fio ou com fio, à distância. A quinta dimensão tem essa propriedade de teletransporte instantâneo. Então, o poder que dentro da terceira dimensão nós usamos como o pensamento e a lógica, na quinta dimensão é a imaginação. Então, nós nos projetamos em qualquer lugar ou em qualquer pessoa, aqui agora, se a gente assim quiser. Então, um exemplo simples é você imaginar, por exemplo, a Torre Eiffel, que é uma imagem bem, né, comum, que todo mundo já viu de alguma forma. Então, imaginar a Torre Eiffel. Se você já esteve lá, você pode ter outras imagens mais vívidas, mas se você pensa só na Torre Eiffel, rapidamente você está lá, porque ela é uma, na terceira dimensão. Mas nós, através da nossa imaginação, conseguimos vê-la ou estar lá instantaneamente.
Quando estamos muito identificados com a terceira dimensão, vamos dizer: "Ah, não consigo estar lá, não posso estar lá, ainda tenho que pegar um avião, ainda tenho que me movimentar, etc, etc. Tenho que saber falar a língua, tenho que ter dinheiro para comprar o bilhete, tenho que ter tempo na minha agenda para fazer essa viagem, etc, etc". Para quem já vive e tem a dinâmica da quinta dimensão, o fato de pensar e de sentir, principalmente, de sentir o local, a pessoa, a situação falada, te permite estar lá. É o que a gente chama da telepatia, por exemplo. Antes de falar literalmente do teletransporte instantâneo, exige uma maestria da quinta dimensão, né, de você conseguir levar, não exatamente o seu corpo físico, porque o corpo físico faz parte da terceira dimensão, por isso estamos fazendo a transfiguração neste processo do nosso sistema físico, baseado em carbono no corpo físico, para o sistema físico baseado em sílica, em cristal, que é o corpo cristalino, que este sim tem mais habilidade e facilidade de se teletransportar. Nós estamos tendo, neste momento, por exemplo, muito mais sonhos vívidos, que nos dá a impressão que a gente nem dormiu, a gente acorda um pouco até cansados, porque a gente está literalmente experienciando com mais intensidade essa nossa capacidade de viver o que estamos pensando. Então, nós estamos vivendo isso na quarta dimensão, principalmente. Conte aqui para mim se você não está tendo uma mistura de sonhos lindos, às vezes com alguns pesadelos, umas imagens muito estranhas, percebe? Esta é a passagem, esta é a transição, percebe? Então, o que que acontece? Na quinta dimensão, que é experienciar através do nosso corpo cristalino esta experiência que imaginamos, que focamos, que queremos nos transportar, permite que a gente faça essa conexão, que a gente se coloque, que a gente sinta e que seja realidade. Como? Eu dei esse exemplo, né, de você pensar num lugar como a Torre Eiffel. Um exemplo mais profundo nessa situação seria você conhecer alguém que está em algum outro lugar longe de você. Exemplo, distância de você para a Torre Eiffel. Então, imagina que tem alguém que está na Europa ou que está em algum lugar longe assim. E que você, fechando os olhos, se concentrando, você consegue imaginar a pessoa na sua frente e você tem uma conversa com ela. Depois, você fala com esta pessoa e pergunta se ela sentiu alguma coisa naquele período, naquele momento, ou depois até. Vamos pensar que pode haver um delay, e que você sente, ou você sabe, melhor dizendo, que ela sentiu. Estes são os experimentos de telepatia, quando a gente escreve uma frase que alguém enviou para a gente, por exemplo, ou que a gente sente um movimento que o outro fez sobre nós, ou uma imagem. Percebe? Exatamente.
Soraya está aprendendo tudo, captando tudo, exatamente. Então, o que que acontece? Nós estamos fazendo essa transição, e é uma transição que está apertando o passo, ela está ficando mais intensa. Ela tem o propósito de nos fazer perceber todos esses dons que nós temos e que, em geral, eles vão aparecer ou quando nós colocarmos intenção para isso, ou seja, quando deliberadamente nós quisermos aprender mais sobre a quinta dimensão, vindo assistir os vídeos aqui do meu canal, por exemplo, ou vindo fazer alguma das mentorias que eu trago aqui no canal e que eu vou apresentar para vocês ao final dessas aulas, ou fazer no seu ritmo natural. A coisa boa da gente fazer quando a gente está em grupo, 4, 5, 5, 5, exatamente, 45 minutos e 55 segundos. A coisa boa, 555 é uma energia de cura, de movimento, de muita proteção, agilidade e transformação. A coisa boa da gente viver a experiência em grupo é que a gente fortalece a nossa consciência do que é a verdade, de que você é Deus em ação, de que você comanda a sua realidade material, de que você tem o poder de transformar a sua realidade negativa em uma realidade positiva e de que você tem maestria sobre o tempo e sobre o espaço. Significa que você tem maestria sobre a matéria. Não é na primeira aula que você ganha essa maestria. É justamente a prática diária, exercícios constantes e se conectar, se unir, frequentar uma comunidade que tenha a mesma mentalidade, a mesma forma de pensar, a mesma percepção e visão do mundo. Por quê? Porque estamos nessa transição e quanto tempo você passa por dia conectado na quinta dimensão? Quantas pessoas você frequenta no seu dia a dia que estão na dinâmica da quinta dimensão? Com quantas você estabelece contato, conexão e tem sinapses, ou seja, conexões nervosas, neurais, de quinta dimensão, de confirmação desta sua visão, dessa sua percepção. É essa a diferença. Se você passa 1 hora por dia meditando apenas e meia hora por dia onde você assiste um vídeo, bota mais 1 hora. Mais 1 hora por dia onde você assiste um vídeo com a aula, com informações a respeito de dinâmicas de quinta dimensão. Você tem 2 horas no seu dia contra 22 horas na terceira dimensão. Não seriam exatamente 22 horas, porque, por exemplo, que você durma 8 horas. Então, tire 10 horas. Você tem 14 horas por dia, frente a 2 horas de quinta dimensão, você tem 14 horas por dia, praticamente de terceira dimensão. Percebe? Então, fortalecer a sua energia, fortalecer o campo de ideias, o campo de pensamento, de mentalidade, de atividade, de sensação de quinta dimensão é a coisa mais importante que você precisa fazer nesta fase da sua vida.
A gente já teve vários momentos onde a gente foi chamado a entrar no isolamento, a entrar na dinâmica de o vírus, em 2020, trouxe isso, as quarentenas e outras coisas. Trouxeram-nos para a gente fazer uma experiência de introspecção. Quem pôde aproveitar, aproveitou. Quando passamos por isso, nesses últimos anos, teve um propósito de depurar a nossa energia, de fazermos pensar mais de forma independente, independente dos outros, independente do coletivo, independente das programações. E agora nós estamos sendo chamados a nos conectarmos, a vivenciarmos experiências de maior proximidade, de um contato mais constante. As mentorias, principalmente a mentoria em grupo, tem esse propósito. Eu vou falar mais dela na sexta-feira, quando eu apresento o formato delas para esse ano de 2026. Conto com você lá e depois eu vou postar aqui. Então, se você está gostando dessa energia, deixa o seu like, compartilhe, avise outros amigos. Essas gravações vão ficar esta semana aqui à disposição para você acompanhar, revisar e eventualmente fazer uma maratona no final de semana ou no domingo, para você sentir se esse é o seu momento, se você recebe e responde a esse chamado de ancorar de uma maneira mais importante a quinta dimensão na sua vida. Bora continuar, então? Outra coisa importante de diferenciar a nossa identidade com terceira dimensão e com quinta dimensão enquanto mentalidade é que na terceira dimensão a gente está muito mais focado no corpo, como a nossa identidade. Nossa mente também, nossa emoção, mas principalmente o nosso corpo. Ou a nossa mente consciente, por assim dizer, que é essa que é simplesmente 5% da nossa totalidade, porque a maior parte da nossa totalidade, do nosso ser, ou do nosso campo, são inconscientes, tanto na forma de luz, a nossa mente supraconsciente, quanto na forma de sombra, com a nossa mente subconsciente. Quando a gente está pensando em termos de quinta dimensão, nós somos não corpo, mas nós somos um campo eletromagnético. Nós somos alta frequência vibracional, por isso essa capacidade de pensar fora de tempo e de espaço, de nos teletransportarmos ou bifocarmos a nossa energia, porque nós estamos pensando em nós como campo eletromagnético, como uma força que viaja além do tempo e do espaço, em contraparte a um corpo real e físico, limitado. Percebe? Dentro da experiência da quinta dimensão, nós somos a totalidade da experiência do que nós vivemos. Então, nós não sofremos nenhuma experiência. Nós não entendemos nenhuma experiência como negativa, apenas como experiência, que nos dá mais consciência, aprendizado. Então, por isso, a frase maravilhosa que eu incorporo
nesse trabalho de aprendendo a viver na quinta dimensão, que é tudo o que acontece em minha vida está trabalhando e colaborando para o meu sucesso, realização e evolução. Sucesso, realização e evolução. Então, absolutamente tudo é matéria e nutrição para o meu crescimento, para a minha para a minha intenção de ascensão. Tudo, absolutamente tudo. Ok. Dentro do processo de aprender a andar através das frequências e vibrações, caminhando para a quinta dimensão, ela não é uma caminhada constante e de uma evolução num sentido só, de melhoria. Ela é uma caminhada com altos e baixos, com idas e vindas. Então, nós passamos, muitas vezes, por este momento onde a gente se sente brilhante, a gente se sente maravilhoso, maravilhosa, numa compreensão de sabedoria cósmica magnífica. E aí, daqui a pouco, a gente se vê pensando de uma forma mais limitada, sentindo incômodos, passando por dificuldades. Isso é absolutamente normal. E isso faz com que cada um de nós tenhamos a oportunidade de voltarmos em alguns locais, pontos de espaço-tempo, que ainda guardam informação e consciência de dor ou de ignorância ou de qualquer frequência menor que a razão ou a neutralidade. Isso faz parte, aqui, de uma nomenclatura da escala, aqui está como escala de emoções, mas é a escala da consciência do Dr. Bombom, do Dr. Hawkins. Então, daqui para baixo, olha, 200, que é coragem, 250 é a neutralidade. Então, quando a gente está daqui para baixo, qualquer uma dessas emoções, orgulho, raiva, está escrito aqui, desejo, medo, tristeza, apatia, culpa, depressão e vergonha. Qualquer uma dessas daqui, quando a gente está nessa faixa, estamos sobrevivendo, estamos experienciando emoções, ou seja, estamos lidando com energias que estão ativando feridas que ainda não foram curadas, informações dentro do nosso organismo, em especial ligados aos nossos chakras, primeiro, segundo e terceiro chakras, que é da base da coluna, o chakra sacral e o chakra do plexo solar, ou seja, abaixo da nossa cintura, que comandam experiências ligadas à sobrevivência, ligadas a poder, ligadas à criatividade, mas muitas vezes ainda dominadas por medo, culpa, por controle, codependência e etc., e pela mentalidade de escassez ou de não sou bom ou boa o suficiente. Mágoa. Então, dentro dessa dinâmica, a gente
né, de caminhar para a quinta dimensão, a gente vai revisitar nossas memórias, nossas experiências passadas, nossas informações doloridas, justamente porque adquirimos um nível maior, um nível melhor de consciência, e estamos então prontos para revisitar algumas situações, algumas memórias que agora podemos lidar de forma eficaz e final. Então, o processo de elevar a consciência e de voltar a descer em consciência faz parte do processo. Muitas pessoas já comentaram aqui comigo esta dúvida, e é uma coisa normal, porém, quando a gente vive essa experiência, a gente tem a sensação de que a gente esqueceu tudo, de que a gente não aprendeu nada, de que a gente, afinal, para que eu estou estudando, para que eu estou aprendendo, para que eu estou vivendo, investindo neste crescimento espiritual, e passo de novo por esses perrengues. Faz parte. Faz parte de você, neste momento em que você entra de novo em autojulgamento, autocrítica, culpa, depressão, tristeza, frustração, você seja seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Percebe? Então, o que acontece nesse momento é que você passa pelo crescimento, você vai aprendendo, vai evoluindo, e aí, de repente, uma experiência ativa um gatilho de dor, de ferida emocional, você desce de novo o morro, e você se encontra lá embaixo, e é lá embaixo que você tem que provar que você é o seu melhor amigo e sua melhor amiga. Percebe? É. Por isso nós passamos por essa experiência. Para a gente expressar a compaixão que posteriormente seremos capazes de expressar frente a todos os nossos espelhos, que representam as projeções da nossa alma, do nosso campo, de forma positiva e negativa no mundo, com compaixão. Primeiro a gente tem que fazer conosco. Primeiro a gente tem que olhar para a gente naquele lugar onde a gente acha, onde a gente se identifica com o cocô do cavalo do bandido, onde a gente fala, cara, não pode ficar pior. Ah, pode, mas não vai ficar pior. Mas é naquele momento que você tem que ser o seu melhor amigo e sua melhor amiga. E é ali que a cura vai acontecer. Percebe? Então, por isso que é um sobe e desce. E por isso que você ter apoio de um mentor, você ter o apoio de um grupo que está no mesmo processo que você, ou de uma família, de um grupo de amigos que estejam na mesma dinâmica, é tudo, não tem preço, não tem preço. Percebe? Porque se você passa por isso, quantas pessoas? Soraya pode dizer, Soraya conheço há muitos anos, há mais de 10 anos, mais ou menos isso, deve estar fazendo uns 10 anos por aí. E ela é uma outra mulher hoje. E ela insistia diariamente, quando me conheceu, ela já fazia o Ho Oponopono, mas ela descobriu como fazer o Ho Oponopono de uma maneira mais profunda comigo. A gente vai falar amanhã sobre o Ho Oponopono e sobre essa purificação da quinta dimensão de uma maneira como você nunca viu. Se você não me conhece, é claro. Se você já me conhece, você sabe, mas ainda assim a gente
sempre aprofunda um pouco mais. Por quê? Porque nunca somos a mesma pessoa de ontem, de um ano atrás, de 6 meses atrás. Sempre somos mais evoluídos, com todos os altos e baixos. É isso que nos torna mais íntegros. Com cada pedacinho de alma que a gente vai recuperando quando a gente faz as nossas curas, vamos nos tornando cada vez mais maravilhosos. Por exemplo, hoje aqui eu tenho 4 pessoas assistindo e um like. Tá tudo bem, tá tudo certo. Quem está aqui agora ao vivo assistindo é quem precisava. Quem vai assistir mais tarde também, tá tudo certo. Se eu tivesse essa cotação aqui, quando eu fiz o meu primeiro lançamento, eu estaria arrasada. Hoje não, hoje eu compreendo total e inteiramente que quem tem que estar aqui está aqui, e que essa frequência transmitida aqui, neste momento, é capaz de ressoar apenas com esses poucos que estão aqui. E tá tudo bem, tá tudo certo. Eu consigo entender a mágica e a beleza disso. Não quer dizer que eu não queira mais e que isso não possa crescer. Mas não é isso o que importa. Tem algo mágico sempre acontecendo, sempre. Quando você está nessa conexão, nesse olhar, nessa mentalidade. Percebe? Cada experiência é única e mágica. E é por isso que eu posso me permitir essa cotação e ficar na boa. Entendeu? Não é lindo? Eita! Então, avançando aqui, porque a gente já está com 1 hora. O que faz com que a gente possa acessar o maior número de tempo possível a 5ª dimensão. Então, eu vou deixar aqui essa lista. Significa, primeira coisa é você entender e perceber quando você está frente a uma experiência e você ainda reage àquela experiência. Reage emocionalmente dessas formas que eu falei. Isso significa que você ainda precisa limpar algo dali da 3ª dimensão, da tua memória, do teu campo vibracional, do teu conjunto de experiências, do teu campo de informação. E aí você aprende, através dessas atividades que eu vou dizer aqui, que te colocam no alinhamento com a 5ª dimensão, ou te preparam, ou te facilitam a experiência da 5ª dimensão, faz com que você, então, vibre diferente e, em vez de reagir, você responda. Significa que você passa por um trabalho interno, você vai para dentro de você. Poder dentro. Você reflete sobre aquilo, você sente, você assume responsabilidade pela experiência que você está tendo, você alquimiza, limpa, purifica, você compreende que aquilo é um espelho, e aquilo está trabalhando a seu favor e está trazendo algo que é importante para você neste momento. E ao receber isso, você consegue transformar a experiência que você sentiu inicialmente, e que com certeza ativou um gatilho de reação, para uma resposta mais elaborada, mais trabalhada, de uma melhor frequência vibracional, de uma melhor informação consciencial. Percebe? Quais são, então, essas atividades que levam você
a experienciar melhor, entrar em contato, ativar a experiência da quinta dimensão. Respiração. Então, quando você passa por qualquer situação ou no seu dia a dia, você para observar e sentir a sua respiração. Quando você observa, você zera tudo fora de você e entra em contato com este ritmo dentro de você. Quando você faz uma respiração consciente, você está vivenciando o poder dentro. Você está utilizando a respiração como um modo de equilibrar, calibrar, alinhar todos os seus chakras, pois a respiração vai pelo nariz, de preferência quando ela é inspirada e expirada pelo nariz. Então ela sobe para cá, passa pela pineal pituitária, depois desce, vai passando por todos os seus chakras. Ah, mas ela para no pulmão. Não, quando você inspira com o seu corpo, cada vez mais lenta e profundamente, você tem essa experiência que todo o seu quadril se expande, que suas pernas sentem, que o seu ventre, seu quadril, suas costas se expandem, seus ombros, seu pescoço, então, sua cabeça. Então, não é uma experiência localizada só do pulmão, mas ela se torna uma forma de você equilibrar e calibrar todos os seus chakras. Quando você faz isso, você está usando o poder dentro e está se alinhando com a quinta dimensão, o momento presente. Você traz toda a preocupação, todo o seu mental, emocional para dentro. Outra coisa é quando você permite a si mesmo ouvir a intuição. Você se permite receber a mensagem, você se permite confiar no que o seu corpo diz, no que você sente, e transforma uma questão que era de escolha mental, de estar numa situação com uma pessoa, local, circunstância, ou situação onde você fica na dúvida, que é mental, para uma experiência de sentir. Então você percebe como seu corpo reage e você tem o que a gente chama de um sinal diferente, algo me soou estranho, ou todos estavam indo naquela direção e eu não consegui ir naquela direção, a minha vontade, o meu ser queria ir na outra direção. Isso é intuição. E ela começa, e ela é sempre um ruído pequeno, baixinho, até que você comece a confiar, e nesse processo de confiar, você vai vendo o resultado positivo, e ela vai então se tornando em mais alto som, porque você que abriu mais espaço para ela vibrar dentro de você. Então, a intuição é um sinal grande quando você questiona regras, quando você está fazendo o trabalho de sair da terceira para a quarta e ir para a quinta. Você não está exatamente indo para a quinta, mas você está trazendo o poder quando te parece uma ordem estranha, uma regra estranha, uma atitude estranha,
algo que você não gosta, que você sente fora do eixo, fora da tranquilidade com você, quando você olha aquilo e você questiona. Isso é um dos caminhos que fazem você sair da obediência da terceira dimensão e entrar no questionamento, e aí é a passagem do poder fora, obediência, para o poder dentro. Questionando e sentindo. Percebe? Silêncio. Toda forma de silêncio leva você para uma observação maior de você, do seu espaço ao redor. Abre espaço para você ouvir os seus pensamentos, sentir o seu corpo, mesmo que no momento inicial haja uma enxurrada de informações desconexas, de pensamentos do seu dia a dia, porque é normal quando você abre uma conexão maior de alinhamento com a fonte, com a quinta dimensão, com a unidade. Você passa por esses meios de caminho aonde você, como dizer, aonde você se desconecta, percebe? Aonde você se distrai, aonde você precisa estar sempre conectado, fazendo, lendo alguma coisa. A dinâmica de produtividade pertence à terceira dimensão. Produtividade, vamos lá, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que estar sempre fazendo alguma coisa, é terceira dimensão. É o automático, é a ideia de que você tem que estar sempre produzindo e realizando para valer a pena, para ter validade, para ser útil. E não é bem assim. Isto é um mecanismo de controle e de manipulação da própria Matrix. Não quer dizer que você não precise fazer nada, significa que você precisa equilibrar os momentos de produtividade, que fazem parte também da dinâmica masculina. O ego e a terceira dimensão têm uma dinâmica masculina por excelência, para uma dinâmica feminina, de percepção, de interiorização, de sensibilidade maior. É necessário este equilíbrio para que você possa estar nessa transição da maneira mais eficaz possível, para que você não sinta que está perdendo nada, nem aqui nem lá. Percebe? E a primeira coisa é fazer o silêncio. O domínio mental e emocional, aprender aos poucos a realizar esse domínio, é a coisa mais importante. Eu não sei qual é a mais importante, mas todas elas aqui vão acontecer concomitantemente. Para algumas pessoas, elas vão precisar trabalhar mais esse autocontrole mental. Outras vai ser o controle emocional. Outras vai ser dificuldade de entrar em silêncio. Para outras ainda, aprender a respirar. Parece tão bobo, mas não é tão simples assim. Realizar a respiração consciente. Para outras pessoas, confiar no que o corpo sente. Para outras ainda, ouvir a sua intuição. Para outras, parar naquele momento
e simplesmente relaxar. Então, são várias coisas que ajudam você e elas acontecem para cada pessoa de forma diferente, mas todos esses elementos são os indicadores do caminho correto, do caminho legítimo para você integrar, acolher a quinta dimensão, a espiritualidade, a visão ampla do mundo na sua vida, percebe? É isso, é isso. A gente vai ter oportunidade de estar experienciando mais sobre a quinta dimensão ao longo dessas próximas aulas. Então, eu já deixo aqui o convite. Alexandre falou alguma coisa. Cris, tem alguma forma mais concreta de saber se é um enfrentamento das nossas sombras com o ataque da Matrix? Ótima pergunta, Lê. Vamos lá. Do ponto de vista da terceira dimensão, quando você encontra eu vou falar mais profundamente amanhã, mas eu já vou aqui responder a esse questionamento, e se você sentir curiosidade, uma curiosidade maior, já te convido para amanhã, porque aí a gente vai mergulhar nessa dinâmica linda da purificação da quinta dimensão. Mas, voltando aqui, enfrentamento de sombras, ou um trabalho de sombra, ou um trabalho de lidar com uma ferida emocional, e dentro da terceira dimensão, isso é considerado um ataque da Matrix. Você pode chamar isso de um ataque de outras pessoas, de um grupo que te desagrada, de uma pessoa em especial que você pode chamar de inimigo. Você pode considerar isso qualquer forma aonde você coloque o poder fora. Percebe? Chame isso de trabalho espiritual, de demanda. Meu nariz aqui. Trabalho espiritual, de demanda, de energias de espíritos, qualquer coisa fora de você vai ser veículo para ativar e levar você a fazer o trabalho de sombra. Dentro da terceira dimensão, que é o mundo da projeção, isso vai vir de algum lugar concreto. Então, isso vai vir ou de você tendo que reconhecer algo que você antes não via. Então, é aquele momento onde você se sente culpado, onde você sente que não foi legal. Então, você vai ter que fazer esse trabalho de sombra. Ou quando você está sentindo, né, como eu falei, nessa baixa do sapateiro, como o cocô do cavalo do bandido, e aí você fala, poxa vida, eu não imaginava que eu fosse tão ruim assim, né? Ou então, ninguém me ama, ninguém me quer, ou então, rejeição no trabalho, não consegui o emprego, não consegui X, Y, Z. Você pode chamar isso de uma forma fora de você que está atacando você. Aí você dê o nome que você quiser, ataque da Matrix. Porém, do ponto de vista da quinta dimensão, isso é um trabalho de sombra apenas que você está lidando para recolher um pedaço da sua alma que estava congelado, condensado, preso em algum
algum momento da sua vida passada, de vidas passadas ou da sua linhagem ancestral, que tinha ficado preso numa certa ignorância, numa certa dor, num trauma. Só que é você que permite que isso aconteça nesse momento para você. Então, você não muda o que acontece fora de você. O que você muda é você e a sua percepção do que está acontecendo. Por isso, essa semana de aulas de intensivão da quinta dimensão começa com a mentalidade 5D. Porque a forma como você enxerga que muda o poder de lugar. Se você enxerga com os olhos da terceira dimensão, o poder está fora, algo está me atrapalhando. Do ponto de vista da quinta dimensão, eu contratei uns personagens fora de mim, na terceira dimensão, para testarem este meu aprendizado, este meu nível de consciência e integridade. Percebe? Faz sentido? Então, tanto faz de onde vem a história, ela vai acontecer através de um elemento fora de você, ou através de você acreditando que você não vale, etc, etc, etc. Mas tudo isso é uma forma de você mesmo abraçar mais um momento de você numa posição, local, circunstância ou situação aonde aquilo se manifesta como uma sombra ou como... Eu vou dar um exemplo aqui. Não sei se se eu já consigo compreender o que se passou, mas exemplo aqui. Eu estava começando, né, esta transmissão no canal Cristina Pinho, e aí o que aconteceu foi que eu não tinha acesso aqui no computador ao chat. E então eu liguei aqui no celular. E isso nunca tinha acontecido. Normalmente, quando eu coloco, a imagem automaticamente aparece do que está acontecendo. E não entrava a imagem aqui. Não entrava a imagem aqui. Não entrava a imagem aqui. E eu já estava 10 minutos de vídeo e eu falei, que estranho. E aí eu mandei uma mensagem, atualizei aqui e ainda não aparecia. Para mim, não aparecia naquele momento, eu falei, caramba, não está transmitindo, então deixa eu criar um novo link. Mas eu não apago a primeira transmissão, justamente para poder colocar no chat para quem está. Hoje eu já fiz esse upgrade agora, já caiu a ficha agora, mas normalmente eu deixo essa transmissão ali rodando, porque ela não está sendo transmitida, e já abro a segunda e pego o link e levo para a primeira. E qual foi a minha surpresa? Quando eu estava na primeira, para colocar a mensagem, e ele estava gravando. E eu vi a minha imagem lá nos 20 minutos, com a minha imagem lá olhando, fazendo as configurações todas. Aí eu fiquei mais chateada ainda,
que era uma novidade para mim. Eu falei: "Gente, mas será que eu parei a transmissão inicial e aí será que eu fiz besteira?". Então, assim, foi um novo nível de distração ou de perturbação que eu tive que passar para começar aqui, essa transmissão aqui. Então, quando a gente está conectada para fazer uma transmissão de entrega de um tema tão forte, tão importante para mim, que é o início, né, é o chute na bola no jogo, e você tem essa, sensação de que tinha alguma coisa que escapou e que você não sabia, e que mostrou bastidores e que então, assim, a tendência é você baixar a sua moral. E isso vai baixar também a qualidade da transmissão que eu fiz aqui com vocês. Porém, eu ainda não vi o que que isso aqui realmente significa, o que se passou, porque eu estou acontecendo, o jogo está rolando, depois é que a gente vai ter que olhar, né, no replay, no tira-teima. Mas, nesse momento onde você está lá embaixo, é que você tem que mostrar e tem que sentir que você é a sua melhor amiga e que você e que está tudo certo. Então, este, para mim, foi um teste maior ainda, dentro das transmissões aqui, que eu nunca tinha passado. Então, assim, eu posso dizer, alguma coisa externa interferiu? Com certeza, isso eu não tenho dúvida. Agora, eu não dou o poder a isso, porque além de ter contornado a situação e de ter, eh, trabalhado essa autoconfiança em tempo real, numa nova circunstância, num novo, meio ambiente, numa nova situação, tá rolando até agora, mesmo com um pequeno número aqui de participantes, e o mais importante aprendizado para mim nesse momento, que já era a intenção destas aulas, desta semana, é menos preocupação com o resultado, eventualmente, de ter um público para fazer as mentorias pagas comigo, do que deixar esse registro de aprendizado, de insights meus, de informação para vocês no início deste mês de fevereiro, que é um mês crucial, que vai chacoalhar todo mundo. Então, mesmo para quem não venha fazer agora a mentoria comigo, este material vai ficar aqui disponível para todos a partir de hoje. E essa foi a energia que me manteve fazendo esta live. Pouco importa com quantas pessoas assistindo. Percebe, Alexandre? Percebe cada um de vocês? Este é o sentido da ascensão. Para mim, é o sentido de entregar e é o sentido da quinta dimensão, é dançar como se ninguém estivesse olhando. Tem a ver com essa lua cheia em Leão, que é fazer o que mais te dá alegria e prazer antes da plateia, antes da conexão de tentar agradar o outro, percebe? Legal, legal, Ale. Então, gente, é isso.
deixo aqui o convite já para amanhã. Vou deixar depois aqui. Se você ainda não se inscreveu e quiser acompanhar, aproveite para se inscrever aqui no canal. Eu sempre deixo no primeiro comentário informações importantes e vou deixar aqui hoje também. Vou deixar depois a inscrição, se você quiser participar de todos os dias. Como eu falei, foi só uma água. Como é bom beber água, hein? Perdão. Foi uma vontade minha de fazer isso agora, antes do eclipse, ainda nessa lua cheia de Leão, para a gente poder manifestar e materializar e ter pelo menos essas informações, este momento de início de mês de fevereiro. Então, ainda não fiz o formulário de inscrição para este intensivão, vou fazer agora e depois vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário para vocês, tá bom? E espero vocês com o maior carinho amanhã. Amanhã vai ser às 19 horas. Na quinta-feira também, e na sexta. E no sábado a gente vai ter sessão aberta. Espero vocês com carinho. Se esse conhecimento for útil, puder ser útil, puder contribuir para vocês, é a minha maior alegria, tá bom? Com isso, eu me despeço de vocês com um beijo no coração, um abraço de muita luz e digo até breve. Eu sou Cristina Pinho e fui. Aloha!